Você precisa perdoar a Deus? Nossa, mas que pergunta complicada, Luzia. Eu vou repetir. Não só para você, para mim também. Você precisa perdoar a Deus? Eu fiquei assim, um pouco constrangida de fazer essa pergunta. Mas depois eu me lembrei de fatos da minha vida e é importante nós sermos transparentes e não termos vergonha de dizer das coisas que vivemos. Até para nossa libertação, testemunho para outros que talvez pensem assim, nossa, mas a Luzia viva isso? Já viveu? Sim. E muitas coisas, não só no que eu vou dizer, mas em muitas outras coisas. Eu percebi que na minha história da salvação, isto é, Deus sempre me amou. Mas situações e acontecimentos da minha vida, eu pus Deus como culpado. Por que isso? Por que aquilo? Por que comigo? Um Deus tirano, um Deus desamoroso, vamos chamar assim. Nós falamos tanto que Deus é misericórdia, é amor, mas há situações da nossa vida em momentos que Deus, que pai que é esse tão desamoroso? Na minha na minha juventude, eu fiquei viúva com 23 anos. Após 40 dias casada, o meu marido faleceu num acidente de avião. E dele restou pó. Foi carbonizado simplesmente. Eu não tive condições de ver o corpo do meu marido, apenas a urna fechada, com a bandeira nacional em cima, porque ele era militar. E eu com 23 anos, imagina, Deus é culpado. E eu fiquei com muita raiva dele. Eu vi meus planos totalmente destruídos. Como aqueles papagaios, né? Como nós falamos, as pipas, que mês de junho era normal soltar. E, de repente, lá no alto, ela abria-se num fogo, porque havia fogo dentro dela, né? E simplesmente virou pó. Eu precisei fazer muitas orações de perdão a Deus. E até hoje, situações eu tenho que dizer, Senhor, perdão, porque eu penso que o Senhor podia mudar essa situação. Podia ser mais fácil. Não precisava ser assim. Nós precisamos pedir perdão a Deus, mas também perdoá-lo. Será que você precisa hoje perdoar a Deus? Lá as coisas do seu passado, do seu presente, pela sua história. Nós pedimos essa graça ao Espírito Santo. Porque Jesus diz assim, que na nossa oração peçamos o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vem em socorro à nossa fraqueza. E Ele é que intercede ao Pai em nosso favor. Então agora nós pedimos, vem Espírito Santo. Mostra-nos as situações, os acontecimentos, sentimentos que necessitamos fazer a experiência com o Pai das Misericórdias. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor Jesus, ajuda-me diante do Pai a contemplar a face misericordiosa do Deus eterno.
Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, perdão porque lançamos sobre o Senhor todo o nosso ressentimento. Eu perdoo a Deus. Diga com fé, eu perdoo a Deus. Pai do céu, eu perdoo o Senhor e peço perdão pelas vezes que eu o culpei, que eu o condenei e que eu até o desprezei pelos fatos e perguntei, mas por que isso, meu Deus? E nós oramos aqui por aqueles que estão vivendo as guerras, as vítimas das guerras, de violências, de carência material, que ficam se perguntando, mas por que, Deus? Que nós possamos perguntar, para quê, meu Deus? E Ele vai mostrar, Ele vai abrir a porta. Para quê, meu Deus? Amém.